Amigos do conhecimento e da curiosidade, preparem-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que vocês pensam saber sobre perigo. Hoje, vamos desvendar uma verdade chocante, um lado sombrio da natureza que a maioria das pessoas ignora completamente. Esqueçam os leões, os tubarões e até mesmo as aranhas mais venenosas. Estamos prestes a mergulhar no mundo dos assassinos silenciosos. Os 10 animais que mataram mais humanos na história e você nem sabia que eles existiam. Pense por um segundo. Se eu pedisse para você listar os animais mais perigosos do planeta, aqueles que ceifam mais vidas humanas, quais viriam à mente? Provavelmente imagens de grandes predadores, dentes afiados e garras temíveis surgiriam em sua imaginação. Afinal, essa é a narrativa que nos é contada desde pequenos. Mas e se eu dissesse que os verdadeiros campeões da morte, os que mais impactaram a nossa espécie ao longo dos milênios, são criaturas muitas vezes minúsculas, quase invisíveis, ou tão comuns que as ignoramos completamente? Você conseguiria adivinhar qual animal matou mais humanos? A resposta, eu garanto, vai surpreender até os mais céticos. Prepare-se para revelações que mudarão sua percepção sobre o mundo natural e talvez até sobre a sua própria segurança. No nosso contexto, um assassino silencioso não é necessariamente um predador que caça humanos ativamente. Longe disso. Estamos falando de criaturas que causam mortes de forma indireta, através da transmissão de doenças, da infecção de parasitas, ou por serem hospedeiros de agentes patogênicos que devastam populações inteiras. São inimigos que agem nas sombras, muitas vezes sem que percebamos sua presença até que seja tarde demais. A relação entre humanos e animais é complexa e remonta aos primórdios da nossa existência. Desde que compreender esses inimigos invisíveis é crucial para a saúde pública e para a prevenção de futuras pandemias. Não se trata de criar pânico, mas de armar o espectador com conhecimento, a ferramenta mais poderosa contra o desconhecido. Os critérios para a nossa lista são rigorosos. Focamos no número de mortes comprovadas ao longo da história, buscando um impacto global e persistente. Não são casos isolados, mas sim padrões mortais que moldaram civilizações. Subindo para a 9ª posição, encontramos o verme da Guiné, responsável pela dracunculíase. Este é um parasita que vive na água e infecta humanos que bebem água contaminada com pulgas d'água que contém as larvas do verme. Dentro do corpo, o verme cresce e, após cerca de 1 ano, a fêmea adulta, que pode medir até 1 metro de comprimento, emerge da pele, geralmente dos membros inferiores, causando uma dor excruciante e formando uma bolha. O processo de remoção é lento e doloroso. Embora a doença esteja à beira da erradicação, graças a esforços globais de saúde, ainda existem focos em algumas partes da África. Em 8º lugar, temos a lombriga, ou Ascaris lumbricoides. Este é o parasita intestinal mais comum no mundo, infectando 1/4 da população global. A infecção ocorre pela ingestão de ovos presentes em alimentos ou água contaminados com fezes humanas. A maioria das infecções é assintomática, mas em casos de grande infestação, as lombrigas podem causar desnutrição, dor abdominal severa e, em crianças, podem levar a obstrução intestinal e pulmonar, com risco de vida. O impacto em crianças é especialmente devastador, afetando seu desenvolvimento físico e cognitivo. Chegando à 7ª posição, encontramos o barbeiro, um inseto vetor da doença de Chagas. Este pequeno inseto hematófago, que se alimenta de sangue, transmite o parasita Trypanosoma cruzi através de suas fezes, que são depositadas na pele da pessoa enquanto ela dorme e, posteriormente, coçadas para dentro da ferida da picada ou mucosas. A doença de Chagas afeta principalmente a América Latina e, em sua fase crônica, pode causar danos irreversíveis ao coração e ao sistema digestivo, levando à morte.
Milhões de pessoas vivem com a doença, muitas sem saber. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Compreender esses inimigos invisíveis é crucial para a saúde pública e para a prevenção de futuras pandemias. Não se trata de criar pânico, mas de armar o espectador com conhecimento, a ferramenta mais poderosa contra o desconhecido. Os critérios para a nossa lista são rigorosos. Focamos no número de mortes comprovadas ao longo da história, buscando um impacto global e persistente. Não são casos isolados, mas sim padrões mortais que moldaram civilizações. No nosso contexto, um assassino silencioso não é necessariamente um predador que caça humanos ativamente. Longe disso. Estamos falando de criaturas que causam mortes de forma indireta, através da transmissão de doenças, da infecção de parasitas, ou por serem hospedeiros de agentes patogênicos que devastam populações inteiras. São inimigos que agem nas sombras, muitas vezes sem que percebamos sua presença até que seja tarde demais. A relação entre humanos e animais é complexa e remonta aos primórdios da nossa existência. Desde que o homem começou a domesticar animais e a viver em assentamentos mais densos, a proximidade com outras espécies criou um terreno fértil para a troca de doenças. Epidemias e pandemias não são fenômenos recentes. Elas têm sido companheiras constantes da humanidade, moldando a demografia, a cultura e até mesmo a política de civilizações inteiras. A evolução das doenças infecciosas está intrinsecamente ligada à nossa própria evolução. Patógenos aprenderam a se adaptar aos nossos corpos, e nós, por sua vez, desenvolvemos defesas. Mas essa é uma corrida armamentista contínua, onde os assassinos silenciosos estão sempre encontrando novas maneiras de contornar nossas defesas. A importância da compreensão desses inimigos invisíveis para a saúde pública e prevenção é imensa. Ao entender como esses animais transmitem doenças, podemos desenvolver estratégias mais eficazes de controle e prevenção, protegendo milhões de vidas. Não se trata apenas de tratar a doença, mas de quebrar o ciclo de transmissão. Os critérios para a nossa lista são rigorosos. Focamos no número de mortes comprovadas ao longo da história, buscando um impacto global e persistente. Não são casos isolados, mas sim padrões mortais que moldaram civilizações. Estamos falando de agentes de morte que, ano após ano, ceifam vidas em uma escala que desafia a nossa percepção de perigo. Em 10º lugar na nossa lista, para a surpresa de muitos, encontramos a tênia, mais conhecida como solitária. Este parasita intestinal, que pode atingir vários metros de comprimento dentro do intestino humano, é adquirido principalmente pela ingestão de carne crua ou mal cozida, especialmente de porco ou boi, que contém as larvas do verme. Embora a tênia adulta no intestino cause principalmente desconforto e deficiências nutricionais, o verdadeiro perigo reside quando os ovos da tênia são ingeridos, levando à cisticercose. A cisticercose é uma infecção grave, onde as larvas da tênia se desenvolvem em cistos nos tecidos do corpo, incluindo músculos, olhos e, mais perigosamente, no cérebro. A neurocisticercose, como é chamada a infecção cerebral, é uma das principais causas de epilepsia adquirida em muitas partes do mundo, especialmente em regiões com saneamento precário e onde o consumo de carne suína é comum. Milhares de mortes anuais são atribuídas às complicações neurológicas da cisticercose, tornando a tênia um assassino silencioso e insidioso. As regiões de maior incidência incluem América Latina, África subsaariana e partes da Ásia. Subindo para a 9ª posição, encontramos o verme da Guiné, responsável pela dracunculíase. Este é um parasita que vive na água e infecta humanos que bebem água contaminada com pulgas d'água que contêm as larvas do verme. Dentro do corpo, o verme cresce, e após cerca de 1 ano, a fêmea adulta, que pode medir até 1 metro de comprimento, emerge da pele, geralmente dos membros inferiores,
causando uma dor excruciante e formando uma bolha. O processo de remoção é lento e doloroso. Embora a doença esteja à beira da erradicação graças a esforços globais de saúde, ainda existem focos em algumas partes da África. Em oitavo lugar, temos a lombriga, ou Ascaris lumbricoides. Este é o parasita intestinal mais comum no mundo, infectando 1/4 da população global. A infecção ocorre pela ingestão de ovos presentes em alimentos ou água contaminados com fezes humanas. A maioria das infecções é assintomática, mas em casos de grande infestação, as lombrigas podem causar desnutrição, dor abdominal severa e, em crianças, podem levar a obstrução intestinal e pulmonar, com risco de vida. O impacto em crianças é especialmente devastador, afetando seu desenvolvimento físico e cognitivo. Chegando à 7ª posição, encontramos o barbeiro, um inseto vetor da doença de Chagas. Este pequeno inseto hematófago, que se alimenta de sangue, transmite o parasita Trypanosoma cruzi, através de suas fezes, que são depositadas na pele da pessoa enquanto ela dorme e, posteriormente, coçadas para dentro da ferida da picada ou mucosas. A doença de Chagas afeta principalmente a América Latina e, em sua fase crônica, pode causar danos irreversíveis ao coração e ao sistema digestivo, levando à morte. Milhões de pessoas vivem com a doença, muitas sem saber. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A doença de Chagas afeta principalmente a América Latina e, em sua fase crônica, pode causar danos irreversíveis ao coração e ao sistema digestivo, levando à morte. Milhões de pessoas vivem com a doença, muitas sem saber. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Compreender esses inimigos invisíveis é crucial para a saúde pública e para a prevenção de futuras pandemias. Não se trata de criar pânico, mas de armar o espectador com conhecimento, a ferramenta mais poderosa contra o desconhecido. Os critérios para a nossa lista são rigorosos. Focamos no número de mortes comprovadas ao longo da história, buscando um impacto global e persistente. Não são casos isolados, mas sim padrões mortais que moldaram civilizações. No nosso contexto, um assassino silencioso não é necessariamente um predador que caça humanos ativamente. Longe disso. Estamos falando de criaturas que causam mortes de forma indireta, através da transmissão de doenças, da infecção de parasitas, ou por serem hospedeiros de agentes patogênicos que devastam populações inteiras. São inimigos que agem nas sombras, muitas vezes sem que percebamos sua presença até que seja tarde demais. A relação entre humanos e animais é complexa e remonta aos primórdios da nossa existência. Desde que o homem começou a domesticar animais e a viver em assentamentos mais densos, a proximidade com outras espécies criou um terreno fértil para a troca de doenças. Epidemias e pandemias não são fenômenos recentes. Elas têm sido companheiras constantes da humanidade, moldando a demografia, a cultura e até mesmo a política de civilizações inteiras. A evolução das doenças infecciosas está intrinsecamente ligada à nossa própria evolução. Patógenos aprenderam a se adaptar aos nossos corpos, e nós, por sua vez, desenvolvemos defesas. Mas essa é uma corrida armamentista contínua, onde os assassinos silenciosos estão sempre encontrando novas maneiras de contornar nossas defesas. A importância da compreensão desses inimigos invisíveis para a saúde pública e prevenção é imensa. Ao entender como esses animais transmitem doenças, podemos desenvolver estratégias mais eficazes de controle e prevenção, protegendo milhões de vidas. Não se trata apenas de tratar a doença, mas de quebrar o ciclo de transmissão. Os critérios para a nossa lista são rigorosos. Focamos no número de mortes comprovadas ao longo da história, buscando um impacto global e persistente. Não são casos isolados, mas sim padrões mortais que moldaram civilizações. Estamos falando de agentes de morte que, ano após ano,
ceifam vidas em uma escala que desafia a nossa percepção de perigo. Em 10º lugar na nossa lista, para a surpresa de muitos, encontramos a tênia, mais conhecida como solitária. Este parasita intestinal, que pode atingir vários metros de comprimento dentro do intestino humano, é adquirido principalmente pela ingestão de carne crua ou mal cozida, especialmente de porco ou boi, que contém as larvas do verme. Embora a tênia adulta no intestino cause principalmente desconforto e deficiências nutricionais, o verdadeiro perigo reside quando os ovos da tênia são ingeridos, levando à cisticercose. A cisticercose é uma infecção grave onde as larvas da tênia se desenvolvem em cistos nos tecidos do corpo, incluindo músculos, olhos e, mais perigosamente, no cérebro. A neurocisticercose, como é chamada a infecção cerebral, é uma das principais causas de epilepsia adquirida em muitas partes do mundo, especialmente em regiões com saneamento precário e onde o consumo de carne suína é comum. Milhares de mortes anuais são atribuídas às complicações neurológicas da cisticercose, tornando a tênia um assassino silencioso e insidioso. As regiões de maior incidência incluem América Latina, África subsaariana e partes da Ásia. Subindo para a 9ª posição, encontramos o verme da Guiné, responsável pela dracunculíase. Este é um parasita que vive na água e infecta humanos que bebem água contaminada com pulgas d'água que contêm as larvas do verme. Dentro do corpo, o verme cresce, e após cerca de 1 ano, a fêmea adulta, que pode medir até 1 metro de comprimento, emerge da pele, geralmente dos membros inferiores, causando uma dor excruciante e formando uma bolha. O processo de remoção é lento e doloroso. Embora a doença esteja à beira da erradicação graças a esforços globais de saúde, ainda existem focos em algumas partes da África. Em 8º lugar, temos a lombriga, ou Ascaris lumbricoides. Este é o parasita intestinal mais comum no mundo, infectando 1/4 da população global. A infecção ocorre pela ingestão de ovos presentes em alimentos ou água contaminados com fezes humanas. A maioria das infecções é assintomática, mas em casos de grande infestação, as lombrigas podem causar desnutrição, dor abdominal severa e, em crianças, podem levar a obstrução intestinal e pulmonar, com risco de vida. O impacto em crianças é especialmente devastador, afetando seu desenvolvimento físico e cognitivo. Chegando à 7ª posição, encontramos o barbeiro, um inseto vetor da doença de Chagas. Este pequeno inseto hematófago, que se alimenta de sangue, transmite o parasita Trypanosoma cruzi através de suas fezes, que são depositadas na pele da pessoa enquanto ela dorme e, posteriormente, coçadas para dentro da ferida da picada ou mucosas. A doença de Chagas afeta principalmente a América Latina e, em sua fase crônica, pode causar danos irreversíveis ao coração e ao sistema digestivo, levando à morte. Milhões de pessoas vivem com a doença, muitas sem saber. A luta contra o barbeiro é um exemplo claro de como a educação e a melhoria das condições de moradia podem fazer a diferença na vida de comunidades inteiras. A erradicação do barbeiro em muitas áreas, com a substituição de casas de adobe por construções mais seguras, demonstra o poder da intervenção humana. Contudo, em regiões remotas e de difícil acesso, o barbeiro e a doença de Chagas ainda representam uma ameaça real e silenciosa. Passando para a 6ª posição, adentramos um território que muitos de vocês provavelmente imaginam como sendo dos mais perigosos, as cobras. Mas há um detalhe crucial que escapa à maioria. Não estamos falando de todas as cobras, mas especificamente das cobras venenosas. Anualmente, mais de 100.000 pessoas morrem devido a picadas de cobras em todo o mundo. Este número é surpreendente para o espectador, que muitas vezes subestima o perigo real desses répteis.
A maioria das mortes ocorre em regiões rurais da África, Ásia e América Latina, onde o acesso a antivenenos e a cuidados médicos é limitado. A diferença entre uma cobra venenosa e uma não venenosa pode ser a linha tênue entre a vida e a morte. E identificá-las corretamente é uma habilidade que poucos possuem. O veneno age de diversas formas, desde a destruição de tecidos até a paralisação do sistema nervoso. E a velocidade da ação varia de espécie para espécie. A ação humana, como o desmatamento e a expansão agrícola, muitas vezes leva ao aumento dos encontros entre humanos e cobras, intensificando o risco. A falta de infraestrutura de saúde em áreas remotas transforma um incidente tratável em uma tragédia. Em quinto lugar, temos outro aracnídeo que inspira medo, mas cujo perigo real é frequentemente mal compreendido: o escorpião. Embora muitos pensem em escorpiões como criaturas letais, a verdade é que apenas cerca de 25 das mais de 2.500 espécies conhecidas possuem veneno potente o suficiente para matar um ser humano. No entanto, essas poucas espécies são responsáveis por aproximadamente 3,0 mortes por ano, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Os sintomas da picada variam de dor intensa e inchaço a complicações neurológicas e cardiovasculares, dependendo da espécie e da quantidade de veneno injetada. Os escorpiões mais perigosos são encontrados no Oriente Médio, África do Norte e partes da América do Sul. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. A letalidade do escorpião reside na rapidez com que o veneno pode agir e na dificuldade de acesso a tratamentos específicos em áreas remotas. A subestimação do perigo e a falta de conhecimento sobre as espécies locais contribuem para o número de fatalidades, tornando o escorpião um assassino silencioso que age com precisão e rapidez. Chegamos agora à quarta posição, e aqui a surpresa é ainda maior para muitos, pois nos deparamos com um dos animais mais próximos do ser humano: o cachorro. Sim, nossos fiéis companheiros podem ser assassinos silenciosos, mas não da forma que você imagina. Não estamos falando de ataques agressivos de cães, embora estes também ocorram. A principal causa de morte associada aos cachorros em todo o mundo é a raiva. Estima-se que mais de 59,0 pessoas morrem anualmente devido à raiva transmitida por cães, principalmente em regiões da África e da Ásia. A raiva é uma doença viral que afeta o sistema nervoso central e é quase 100% fatal, uma vez que os sintomas se manifestam. A importância da vacinação de cães e gatos é inestimável para prevenir essa doença devastadora. Além da raiva, outros fatores, como o tétano e infecções bacterianas decorrentes de mordidas, também contribuem para o número de mortes, embora em menor escala. A relação humana com o cachorro é complexa, e a negligência na vacinação e no controle de animais de rua transforma um amigo potencial em um vetor mortal. A conscientização sobre a raiva e a promoção de campanhas de vacinação são vitais para mitigar o impacto desse assassino silencioso que se esconde à vista de todos. A ironia de que um animal tão amado possa ser um vetor de morte sublinha a importância de compreender as nuances da relação humano-animal. A ação humana, ou a inação, ao não vacinar seus animais, contribui diretamente para a perpetuação dessa ameaça, transformando o cachorro, inadvertidamente, em um dos maiores perigos para o espectador. Continuando nossa contagem regressiva, chegamos agora à terceira posição. E o animal que ocupa este lugar pode surpreender muitos: o caramujo de água doce. Este pequeno molusco, aparentemente inofensivo, é o hospedeiro intermediário do parasita Schistosoma, responsável pela esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água. A doença afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente em comunidades rurais e em países em desenvolvimento na África, Ásia e América do Sul.
onde o saneamento básico é precário e o contato com águas contaminadas é frequente. O ciclo de vida do xistossoma é fascinante e aterrorizante. As larvas do parasita, liberadas pelos caramujos na água doce, penetram ativamente na pele humana. Uma vez dentro do corpo, elas amadurecem, se reproduzem e seus ovos são liberados nas fezes ou urina, reinfectando a água e os caramujos. Os sintomas iniciais podem ser leves, mas a infecção crônica leva a danos graves em órgãos como fígado, baço, intestino e bexiga. A barriga inchada, característica da doença, é resultado do acúmulo de líquidos e do aumento do baço e do fígado. Estima-se que a esquistossomose cause entre 10, 0 e 200 mil mortes por ano, um número assombroso para um assassino tão discreto. A pobreza, a falta de acesso à água potável e a ausência de infraestrutura sanitária adequada são os principais aliados do caramujo e do parasita. A erradicação da doença é um desafio complexo que exige não apenas tratamento médico, mas também profundas mudanças sociais e ambientais. Em segundo lugar, nesta lista sombria, encontramos um animal que, embora controverso, não pode ser ignorado em termos de mortalidade. Nós mesmos, os humanos. Sim, é uma constatação dura, mas a violência interpessoal é uma das principais causas de morte no mundo. Guerras, conflitos armados, homicídios, genocídios e até mesmo acidentes de trânsito em que a negligência humana é o fator determinante, contribuem para um número chocante de fatalidades anuais. É importante ressaltar que esta categoria não se aprofunda na complexidade sociológica e psicológica da violência humana, mas a inclui como um dado estatístico inegável. As mortes causadas por outros seres humanos superam as de qualquer predador natural. A história da humanidade é, infelizmente, pontuada por atos de violência em larga escala, e mesmo em tempos de paz relativa, a violência urbana e interpessoal persiste. Este dado nos obriga a uma reflexão profunda sobre a nossa própria natureza e o impacto devastador que podemos ter uns sobre os outros. E, finalmente, chegamos ao topo da nossa lista. O campeão incontestável, o verdadeiro assassino silencioso número 1, responsável por mais mortes humanas ao longo da história do que todas as guerras combinadas. O mosquito. Sim, este pequeno inseto, que muitas vezes ignoramos ou apenas achamos irritante, é o maior vetor de doenças do planeta. As espécies Anopheles, Aedes e Culex são os grandes vilões, transmitindo uma miríade de enfermidades devastadoras. A malária, transmitida principalmente pelo mosquito Anopheles, é a mais letal. Embora os esforços de controle tenham reduzido significativamente as mortes nas últimas décadas, ainda ceifa centenas de milhares de vidas anualmente, principalmente crianças na África subsaariana. A febre amarela, transmitida pelo Aedes aegypti e Haemococcus, já causou epidemias devastadoras e continua sendo uma ameaça séria em diversas regiões. A dengue, zika e chikungunya, todas transmitidas pelo Aedes aegypti, causam milhões de infecções e dezenas de milhares de mortes a cada ano, com surtos frequentes em áreas urbanas e tropicais. O mosquito prospera em climas quentes e úmidos, e sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, incluindo a proximidade com assentamentos humanos, o torna um inimigo formidável. A fêmea do mosquito, ao picar para se alimentar de sangue, injeta saliva que contém o parasita ou vírus na corrente sanguínea do hospedeiro. A ausência de saneamento básico, o acúmulo de lixo e a falta de campanhas de conscientização eficazes criam o cenário perfeito para sua proliferação. A cada ano, o mosquito é responsável por cerca de 725,000 mortes, um número que o coloca muito à frente de qualquer outro animal nesta lista. Sua ubiquidade, sua capacidade de transmitir múltiplos patógenos e a dificuldade de controle em larga escala fazem dele o verdadeiro campeão em mortes humanas.
A história da humanidade é inseparável da história das doenças transmitidas por mosquitos, que moldaram o curso de civilizações e continuam a ser um dos maiores desafios de saúde pública global. O espectador, agora ciente do verdadeiro perigo, percebe que a luta contra o mosquito é uma batalha constante e crucial pela sobrevivência e bem-estar em escala global. Ainda assim, a surpresa de ver o minúsculo mosquito no topo, superando predadores ferozes e até mesmo a própria agressão humana em termos de mortalidade, é um lembrete vívido de que o perigo nem sempre se manifesta de forma óbvia. Nossa percepção de ameaça é muitas vezes moldada por histórias, filmes e instintos ancestrais que nos alertam sobre grandes carnívoros, mas raramente nos preparam para o risco invisível e onipresente. Essa jornada pelos assassinos silenciosos nos força a uma reflexão profunda sobre a nossa própria percepção de perigo e a importância, muitas vezes subestimada, do conhecimento. Não se trata apenas de saber quais animais matam mais, mas de entender os mecanismos por trás dessas mortes, as condições que as propiciam e, acima de tudo, as formas de prevenção. O conhecimento é, de fato, a nossa principal arma contra esses inimigos muitas vezes invisíveis. Conectar essa informação com a vida do espectador é fundamental. Embora muitos desses problemas pareçam distantes, medidas preventivas simples, como manter a casa livre de focos de água parada para evitar a proliferação de mosquitos, lavar bem os alimentos para prevenir a tênia, cozinhar a carne adequadamente para evitar a lombriga ou garantir a vacinação de animais de estimação contra a raiva, são passos concretos que qualquer um pode tomar. A conscientização sobre o saneamento básico e a importância de políticas de saúde pública eficazes também se tornam mais tangíveis quando compreendemos o impacto direto de sua ausência. A mensagem final que emerge desta exploração é clara e poderosa. O conhecimento não é apenas poder, é proteção. É a capacidade de discernir o real perigo daquilo que apenas aparenta ser perigoso. É a ferramenta que nos permite antecipar ameaças, desenvolver soluções e, em última instância, salvar vidas. Contra um inimigo que se esconde na água, no solo, no sangue ou na picada de um inseto, a informação é a única luz que pode dissipar a escuridão da ignorância e da doença. Portanto, o call to action intelectual não é para temer, mas para agir. Agir com conhecimento. Incentivar a pesquisa científica, apoiar iniciativas de saúde pública, promover a educação sanitária e defender a proteção ambiental são atitudes que transcendem o individual e impactam a coletividade. Ao entender que a saúde do planeta e o bem-estar de suas criaturas estão intrinsecamente ligados à nossa própria saúde, o espectador se torna um agente de mudança. A luta contra os assassinos silenciosos é uma batalha contínua, mas não é uma batalha sem esperança. Com cada nova descoberta científica, cada campanha de vacinação bem-sucedida, cada melhoria no saneamento básico, estamos dando passos importantes. O espectador, agora munido deste conhecimento, tem a responsabilidade de compartilhá-lo, de questionar e de contribuir para um mundo mais seguro e consciente. Que esta lista sirva não apenas como um alerta, mas como um catalisador para a curiosidade e a ação informada, para que possamos, juntos, enfrentar os verdadeiros desafios que a natureza nos apresenta. A jornada do conhecimento nunca termina, e é nela que reside nossa maior força.